Acredite você ou não, tá? A maioria das pessoas desviadas eram aqueles mais fervorosos dentro da igreja. Mas vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, se ele não salgar, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Que mudança de vida é essa que Deus trará para mim e para você? Nós deixaremos de ser aquele sal insosso, que não salga nada, que não tempera nada, para sermos o sal da terra, ou seja, para temperarmos na dose certa, nem mais e nem menos, naquilo que Deus quiser, naquilo que você a cada dia for, para cada pessoa que você conviver, você será o sal da terra. Vou abrir um pequeno parênteses rapidinho. Desde que me conheço como crente no Senhor Jesus Cristo, eu sempre tive o cuidado de ser um homem, de ser uma pessoa que, de acordo com esse tempero abençoado, procurei nem ser mais nem menos. Queridos, reparem, eu estava conversando isso com a minha mulher antes da gente, agora, de noite. A maioria dos desviados, ou seja, a maioria das pessoas que, infelizmente, largou a presença de Deus, largou a igreja, e não somente largou a igreja, mas largou o evangelho, acredite você ou não, tá? A maioria das pessoas desviadas eram aqueles mais fervorosos dentro da igreja. Você sabe disso? A maioria das pessoas que se desviam foram aquelas que foram com mais sede ao pote. Você vai falar assim, Senhor, mas a gente não tem que te buscar? Sim, mas até para buscar Deus nós temos que ter sal, ou seja, a gente tem que ter o tempero certo. Porque na medida em que a gente vai querendo mais, a gente vai atropelando um monte de coisa nas nossas vidas e de repente a gente atropelou tudo e aquilo que a gente está fazendo não é de coração. É porque a gente quer demonstrar que está buscando ou que é mais santo do que mais outro, ou aquele ou aquela. A gente quer demonstrar que é o cara que busca mais dentro da igreja e daqui a pouco a gente está desenfreado numa coisa que não é busca a Deus, é que é uma coisa que a gente está fazendo para a gente. E aí, ao menor problema, ao menor decepção, a gente ou a pessoa sai, abandona e o pior, passa a fazer coisas piores. Começa a postar em rede social com um copo de cerveja na mão, começa a postar em rede social fazendo um monte de besteira, e você fala assim, meu Deus, mas eu vi essa pessoa na igreja agora, tão fervorosa, daqui a pouco está desviado. Por isso que nessa questão do sal, salgar na dose certa, não ser insípido, é isso também, queridos. A gente não vai com sede ao pote. A gente vai sempre buscando, adorando, crescendo gradativamente, até, diz a Bíblia, atingir a estatura de varão perfeito. E não é agora, é quando Cristo voltar para nos buscar. Alguém pode glorificar Deus por isso? Eu sei que Deus está falando conosco.